Hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre um tema, acho que muito importante para a gente pensar. É o conceito de crença, né? Ou fé. Fé é um conceito que a gente pode pensar ele de uma forma um pouco mais restrita quando a gente fala na crença específica no sagrado, né? Então isso seria a fé, né? A crença a gente pode pensá-la de uma forma um pouco mais ampla, enquanto experiência, enquanto sentimento, porque ela pode se estender a outros campos, a outras esferas de relação do ser humano, né? Por exemplo, a crença na ciência, a crença na razão, a crença no ser humano, a crença na ética, né? Então a crença ela se coloca como um sentimento que se apresenta em outras esferas da relação humana, que não apenas a esfera da relação humana com o sagrado, né? Onde aí a gente chamaria essa crença de fé, certo? Mas o que eu quero conversar mais especificamente não é sobre essa definição conceitual dos dois termos, das duas palavras, mas sim do poder que esse sentimento tem no ser humano, né? O poder que a fé ou a crença, agora, a partir de agora, começar a então utilizar o termo crença, né, para definir essa experiência, esse sentimento humano do qual eu quero tratar, como que essa crença ela tem uma força muito grande na produção dos nossos comportamentos, na produção das nossas criações, na produção da nossa consciência de realidade, por isso também na produção da nossa subjetividade e da nossa personalidade. Quando a gente começa a compreender o tamanho, né, que a crença tem nestes lugares de existência, né, da nossa existência, né, a subjetividade, o sentimento, o comportamento, a gente então começa a entender a importância de investigar, compreender, estudar o que seja esse sentimento, né? Bem, quando a gente começa a olhar para esse sentimento como tal, então, ou seja, a crença como sendo uma expressão do corpo e da mente do sujeito, né? Uma expressão afetiva, ou seja, um sentimento, um afeto, né, que se liga a algum objeto. Então a gente tem que começar a entender que esse poder da crença, ele é um poder que se emana do próprio sujeito. Então a crença não busca a sua força fora do sujeito, e sim no sujeito. O sujeito que produz na sua relação com o mundo, a partir dessas ligações que ele tem com a realidade, né, essa força imensa de transformação de si e do mundo, né? E a crença se coloca nesse lugar de articulador e de possibilitador que essa transformação aconteça. Bem, tendo claro isso, a gente começa a entender então a importância fundamental que compreendermos no que acreditamos e por que acreditamos no que acreditamos, né? Não achar que a crença e a fé sejam algo espontâneo e que não tenha um direcionamento, que não tenha uma intencionalidade, né? E que essa intencionalidade não tenha sido em algum instante ou em todos os instantes moldada, conduzida, né, por
interesses que vão para além de nós mesmos, né? Interesses da cultura, interesses do ambiente, interesses das pessoas com quem a gente convive e que foram nos formando, nos educando, né? Nas relações. Então tudo isso vai dando à nossa crença e à nossa fé uma forma. E é preciso que a gente esteja muito consciente de como essa forma vai se construindo nas relações, para que a gente então possa ter mais condição de lidar com a nossa crença e com a nossa fé, apontando essa crença e essa fé para elementos mais condizentes com o mundo que a gente realmente acredita, né? E aí, entendendo que ao acreditar em um mundo onde a paz, a justiça, a liberdade sejam os condutores da condição humana, é preciso também pensar o que, na minha crença e na minha fé, pode contribuir na produção dessa realidade. Eu acho que são alguns elementos fundamentais para que a gente comece a se apropriar da nossa crença e não virar objeto da nossa crença, não virar um marionete de uma crença que a gente assume como nossa, mas é uma crença produzida, né, por outros elementos que não conhecemos, que não temos consciência, que ignoramos. Então, isso nos faz ignorantes de nossa fé, né? É preciso então que a gente se aproprie de quais elementos são constituintes da nossa crença e da nossa fé, para que então a gente possa ter liberdade na relação com essa força tão imensa. Acho que é por aí o início da conversa. É um papo que pode